Neste vídeo você vai entender o que você precisa para bater metas e faturar acima de 100 mil reais todos os meses. A propósito, meu nome é Henry Santos e eu ajudo donos e donas de salões de beleza a terem mais liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, através de um salão auto-administrável. Aquele salão que funciona independente da tua presença faturando alto. Ou seja, se você tem interesse nesses temas, me segue aqui, ativa o sininho que você vai ser notificada toda vez que tiver novo conteúdo. Primeiro, o que você precisa fazer é ter uma estrutura mínima definida, porque nós estamos falando aqui para um faturamento acima de 100 mil reais. Concorda comigo que faturar 100 mil reais seria muito legal com o teu salão de beleza? Faturar acima de 100 mil reais e quem sabe nós temos clientes que faturam acima de 200, 300, 400 todo santo mês. E se você fatura hoje 20 mil, não se sinta desanimado, por quê? Porque você entende que é possível chegar lá e você vai ver nesse vídeo como chegar lá. Inclusive, todos os meus mentorados, todas as pessoas que participam da nossa mentoria, nós temos esta orientação para você se estruturar e faturar alto todo santo mês. Então vamos entender quais são esses mecanismos. Primeiro de tudo, ter estrutura. Estrutura significa o seguinte: recursos humanos. E eu não estou falando aqui com equipes grandiosíssimas, uma equipe numerosa. Eu estou falando aqui de equipes enxutas. Para você faturar acima de 100 mil reais por mês, você pode atingir esses números com 10 profissionais, por exemplo. Tá? Então, pense bem, porque às vezes você tem 10 profissionais e não fatura 50. Então, tem muita ineficiência e dinheiro jogado na mesa. Segundo ponto, você precisa ter processos bem definidos. Então, você vai entender que processo bem definido, principalmente processos de gestão, é importantíssimo para você entender o que? A inteligência por trás dos números, a inteligência por trás da informação. Ter informações inteligentes é necessário para você ter decisões inteligentes com o teu negócio, com o teu salão de beleza. E isso são passos muito importantes. E mergulhando dentro dessa estrutura de inteligência, então eu estou falando aqui de recursos de inteligência de informação. Isso mesmo que você acaba de ouvir. É software que gera inteligência de informação, mas não é qualquer software. Dentro da nossa estrutura mesmo, eu falo que um salão inteligente é aquele salão auto-administrável, aquele salão que gera para o dono liberdade de tempo e de dinheiro, que funciona, continua faturando alto, sendo lucrativo, independente da presença do dono ou da dona. E eu estou falando da inteligência de informação de software específico para gerar essa inteligência para você poder ter um salão auto-administrável. Então não é qualquer software, não é qualquer informação, não é qualquer recurso que você utiliza para você poder faturar alto, acima de 100 mil reais por mês e ser lucrativo, batendo meta todos os meses. Significa que não tem oscilações de faturamento, hora fatura alto, hora fatura baixo, hora fatura alto, hora fatura baixo. Manter uma constância crescente de faturamento. Então, neste vídeo aqui, este conteúdo ele é poderosíssimo para você poder dominar a arte de faturar acima de 100 mil reais por mês, batendo meta todos os meses, não tendo altos e baixos, tendo voo estável, programável, previsível, previsibilidade, faturamento previsível, isso é que eu estou falando. Me acompanhe aqui então, quais são as metodologias, quais são as técnicas que eu utilizo para os meus mentorados faturarem alto ou, se não fatura ainda, se encaminharem para este nível de faturamento. E aí é outro jogo quem fatura acima de 100 mil reais. É outro timing. Por quê? Porque você vai navegar numa outra vibração energética. Ou seja, você vai estar navegando num rol de salões que faturam alto, tem lucratividade, tem liberdade financeira, liberdade de tempo e um salão que funciona independente da sua presença. Essa é a proposta. Vamos ver aqui como é que funciona. Então eu vou mostrar na prática como é que funciona através dos nossos software criado específico para um salão auto-administrável, para você ter um salão auto-administrável, com as informações de inteligência específicas para você tracionar e alavancar o teu salão para faturar alto.
Não é alguma coisa ou outra, é um conjunto de fatores que associados geram um efeito bola de neve, ou seja, vão tracionando o resultado. E detalhe, a tua equipe ganha com isso. Por que a equipe ganha com isso? Porque um salão só vai faturar alto se a equipe faturar alto. Então, uma equipe que fatura alto, ela ganha bem. Então, ela consegue proporcionar para a sua família uma boa condição financeira, uma boa moradia, bons recursos e ainda tem perspectiva de crescimento dentro do teu negócio sem pensar em sair dele. Porque o salão que cresce, o salão que fatura alto, ele gera oportunidade. Não tem como você fidelizar talentos se esses talentos eles têm um desejo de crescimento que o teu salão não proporciona. Então é por isso que é muito difícil fidelizar profissionais dentro do salão, porque os donos de salões não sabem o que fazer. Eles estão perdidos, não têm metas. E eu digo que para você faturar alto, olha o que eu estou falando, acima de 100 mil reais, significa você ter meta de produção nesse nível. E você saber o quanto que cada profissional precisa faturar para você atingir esse nível de faturamento. Então é um salão que tem norte, é um salão que sabe o que quer, que sabe o que fazer. E acima de tudo, você que está assistindo esse vídeo, sabe o que fazer para chegar lá. Então, eu vou compartilhar aqui. Primeiro ponto que você precisa definir, então, é estabelecer meta de produção e um conjunto de metas de produção para chegar nesse nível de faturamento. Então, você dizer que você fatura 20, você não vai sair de 20 para 100. Você vai sair de 20 para 25, para 30, para 35, para 40, para 45, para 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Então, é gradual. E eu falei essas variações mês a mês. Você pode dar saltos mais altos? Pode. 20, 40, 60, 80? Pode. Agora, tudo depende de quê? De você avaliar se você tem estrutura para isso. Estrutura de pessoas, de serviços, para você conseguir estar num posicionamento de preço que te proporcione isso. Vamos falar bem claro. Então, se você tem um salão, tem uma esmalteria, então quantas mãos você precisa fazer, quantos pés para faturar 100? É muito maior o número de serviços. Agora, se você tem um salão que é focado em mega hair, eventos e mechas, é muito menor a quantidade de serviços. Vou dar exemplo. Uma média de valor de serviço de R$40, uma média de valor de serviço de 4, 5 mil reais. Tá? Então, todo esse conjunto de fatores você vai aprender a associar para dar esse salto, para dar essa evolução do teu negócio. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você faz, dentro da nossa metodologia, que eu estou compartilhando aqui, você faz um raio-x financeiro. Tá? Dentro da nossa metodologia, você faz um raio-x financeiro. Significa o quê? Primeiro que faturamento não é lucro. Então você precisa entender que se o que você está faturando hoje te dá uma lucratividade boa. E eu vou te dar um norte. Aqui tem um GPS financeiro, acompanha na tela. Tá? Aqui você vai ter a realidade atual do teu negócio dentro da nossa metodologia. Se você não tem a nossa metodologia, para quem entra na nossa mentoria, tem acesso a essa ferramenta que ela é obrigatória para participar da nossa mentoria. Por quê? Porque ela que cria a inteligência para você dar saltos mais altos. E a nossa mentoria, ela para quem participa, ela é destinada para você dar saltos mais altos e assumir a dominância do teu negócio. Agora, também você pode fazer fora desta ferramenta, só que provavelmente vai dar mais trabalho com planilha de Excel e tudo mais. Mas vamos pegar a lógica da coisa, porque já está criado aqui o processo. Então, vou dizer que você fature 50, você que tem o objetivo de chegar a 100. Mas você não pode partir de 50 para 100, você tem que ter uma escala, como eu falei. Então, você vai colocar a tua realidade e logo em seguida você vai ter o quê? Um GPS financeiro. Então, para isso, você tem aqui previsibilidade de gasto em produtos, uma previsibilidade de gasto em comissões, não gastar mais que isso em comissões, aqui está sugerindo de 50 mil para 20 mil de comissões, 40% o gasto médio, gastos com cartões, aquela maquininha de cartão, gastos com impostos, 3.300, ou seja, ter de custo variável no máximo 30, 33 mil reais por mês, que significa 60, 61%, nesse caso 61%. Aqui eu até vou dizer que deve ser um pouquinho, deve ser um máximo 60%. Com base nisso, tu tem uma margem de 30, de 25, 21 mil,
Ou seja, e você tem um custo fixo máximo de 11 mil e você pode ter um lucro de 10, 11 mil reais. Acima de 18, 20% de lucro. Então eu garanto a lucratividade, estabeleço um padrão de 18 a 20%, 20 a 25% é possível até, de lucratividade, e você sabe que se você tem esse percentual de 18 a 20% de lucratividade, se você faturar 100 mil, você vai ter lucro de 20 mil. Ok? E eu já estou estabelecendo aqui o custo fixo percentual também, que aqui está dizendo custo fixo percentual de 20%. Então eu já sei que com 100 mil eu vou ter lucro custo fixo de 20 mil dentro desses moldes, tá? Então não é somente faturar, estabelecer meta de faturamento, porque eu conheço salões que faturam 20 mil e tem uma lucratividade e tem reserva de caixa para 8 meses, mentorados nossos. E eu conheço salões que entram para a nossa mentoria faturando 300 mil por mês e não tem reserva de caixa nenhuma. Então, qual deles você prefere? Faturar muito alto e não ter reserva nenhuma, ou faturar baixo e ter altas reservas? Ou ainda poder associar as duas coisas, faturar alto e ter reserva alta e ter lucratividade alta. É disso que nós estamos falando. Então, primeiro, antes de você estabelecer meta, faça um raio-x financeiro. Aqui eu já dei um GPS, mais ou menos, de financeiro para vocês. Parâmetros, 10% de gasto em produtos, não mais que isso. Em média, 40% de comissões, mas é impossível 40%. Eu não estou falando que manicure vai ganhar 40%. Manicure vai ganhar 60%, 70%. Agora, você não pode pagar alto para uma coloração se você dá todo o produto, uma descoloração se você dá todo o produto, um megahertz se você dá todo um custo alto do cabelo. Tá? Então, estou dando caminhos. Primeiro, o GPS. Agora, entendido que nós temos lucratividade, então cuide disso, faça um raio-x financeiro, entenda a tua lucratividade, teu ponto de equilíbrio. Pode ser muito simples aqui na nossa metodologia, em 5 minutos? Pode, mas também você pode ter outros recursos, busque essa informação, esse conhecimento. Estou dizendo aqui que gestão é fundamental para você ser lucrativo. Não basta trabalhar. Tá te dando conta que se você trabalha muito, você só vai faturar alto, mas não vai ser lucrativo? Então primeiro seja lucrativo, depois ajustou a lucratividade, aí começa a faturar alto, aumentar o teu faturamento. Esta é a ordem. Agora vamos lá, nós não estamos aqui para falar de raio-x financeiro, nós estamos falar aqui de como as alavancas para você chegar a 100 mil e bater meta todo mês. Feito isso, eu tenho que entender o seguinte, eu estou indo aqui na minha metodologia, quais são os serviços mais rentáveis. Então eu vou numa área onde fala de rentabilidade dos serviços aqui, rentabilidade dos serviços. Então eu vou lá, gero um relatório de rentabilidade, ele vai pegar o quê? Todos os serviços que eu tenho, eu preciso de inteligência de informação para poder ter um salão lucrativo que fature alto. Concorda comigo que eu não posso tracionar serviço de baixo valor agregado para faturar alto? Eu tenho que focar em serviço de maior valor agregado para faturar alto. Então eu vou em serviço de maior rentabilidade e eu coloco aqui, rentabilidade por minuto. Olha que interessante. Rentabilidade por minuto. Então, ele alinhou os serviços mais rentáveis. Os serviços mais rentáveis, que me dão maior rentabilidade por minuto. Ou seja, eu tenho serviço aqui que me rende R$ 9,00 por minuto e eu tenho serviço que me rende 3 centavos por minuto. Qual desses eu vou focar para ter um salão que fatura alto e é lucrativo? Os de maior rentabilidade por minuto. Então eu foco minha estratégia em serviços de maior rentabilidade por minuto. Então eu vou formar aqui a minha meta de produção para chegar a 100 mil reais, vai ter uma escadinha de crescimento de faturamento. E essa escada de crescimento de faturamento começa por eu focar nos serviços mais rentáveis, como serviços que vão estar no radar dos meus profissionais, do meu marketing, da minha meta. Então, serviços de maior rentabilidade. Descubra quais são os teus serviços. Nesse caso aqui, eu estou pegando a descoloração, coloração, mechas, mega hair, tá? Penteados, corte, e eu vou pegando serviços de maior rentabilidade. Pego poucos serviços de cada setor.
tá? E contemplo todos os setores, porque eu não posso pegar também mechas 1, 2, 3, coloração 1, 2, 3, coloração e retoque de raiz. Não, eu vou pegar um serviço, tá? Aquele serviço que eu posso focar na minha estratégia, que eles são estratégicos. Eu vou dar um exemplo: mechas, mega hair, coloração, tratamento. São os meus serviços mais rentáveis. Estão no radar dos meus profissionais. Tá? Então, e eu pego algum serviço de menor rentabilidade e coloco como estratégico, que traz os clientes toda semana. Estou dando a dica. Então tem que estar sendo contemplado, às vezes tem serviço de menor rentabilidade, mas que ele traz o cliente toda semana. Por exemplo, manicure, a comissão é alta, deixa baixa a rentabilidade, está no meu serviço menos rentáveis. Mas ele é muito importante porque traz o cliente toda semana. Tá? Estou dando dica de ouro aqui, gente. Então, definir isso, o que eu preciso fazer? Eu vou na minha estratégia de metas e foco o meu marketing e os serviços e elejo os serviços para que cada profissional tem que fazer. Inclusive nessa nossa tecnologia aqui, o próprio sistema sugere, depois de eu definir quais são os serviços mais rentáveis dos profissionais que vão trabalhar com meta e o meu faturamento que eu tenho que atingir. Então vamos dizer que você atingiu 100 mil reais, então você bota lá, meta 100 mil. Quanto cada profissional tem que produzir para faturar 100 mil? Vou dar exemplo aqui. Quais serviços cada profissional tem que fazer todo santo dia para faturar 100 mil? Então não é o serviço de menor valor, é o serviço de maior valor. E aí você vai ver que começa a ficar fácil depois que eu fatio. Torna possível atingir esse nível de faturamento. Então venha comigo. Aí depois que eu defino os serviços mais rentáveis, eu defino o que é a distribuição de faturamento por profissional. No caso aqui eu boto lá distribuir essa produção por profissional e o próprio sistema gera a meta. Mas vamos dizer que você não tem essa metodologia, essa tecnologia aqui no teu salão. Então você vai fazer o quê? Você vai trabalhar vai fazer na planilha de Excel, no cálculo. No caso aqui ele dá automático. Então o que acontece? O meu sistema sugeriu aqui, com base no histórico do cliente, mechas para este profissional. 32 mechas no mês, uma por dia. 30 retoque de raiz, um por dia. 20 Smart Blonde, um tratamento de maior intensidade. 20 nutrição capilar Power, que é aquela que é uma nutrição capilar que fazem rapidinho no lavatório. E 10 tratamento Revival, que são serviços de maior valor agregado. Depois 4 progressiva, que o foco não é progressiva, mas uma por semana. Porque sempre tem aquele cliente que quer esse tratamento e enfim. Então, a soma, olha que interessante. Então, uma mecha por mês, um retoque de raiz, aliás, uma mecha por dia, um retoque de raiz e uma escova, pode ser feito no mesmo cliente. Então, eu defino a meta para o meu colaborador, e esse colaborador, olha que interessante, esse colaborador aqui, ele fazendo uma mecha, um retoque de raiz, uma escova e um tratamento Revival, um tratamento para nutrir, repor os nutrientes da mecha, que todos esses 4 serviços podem ser feitos num cliente só, ele vai atingir um faturamento de 21 mil reais por mês. Um profissional, 21 mil reais por mês. Com isso, ele vai ganhar uma comissão, se é 40%, 8 mil reais. Se é salário mais comissão, aí vai ser um pouco menos. O sistema gera automático aqui, mas eu estou te dando o caminho. Faça na planilha do Excel, divida aí o faturamento, quantos serviços ele tem que fazer para chegar nesse faturamento. Agora, uma coisa que você talvez não consiga chegar é o seguinte: quantas horas de ocupação diária dá para esse profissional faturar isso? 2,48 horas. Então ele tem 8 horas diárias de trabalho. Ele não está ocupando 3 horas por dia. Ele tem potencial de crescer 3 vezes mais. Ele pode faturar 2 vezes mais. Um profissional, se tiver 100% da agenda cheia todo santo dia, ele fatura metade desse faturamento. Ele é capaz de produzir metade desse faturamento que o teu salão tem para chegar a 100 mil. Ele pode chegar a 50 mil de faturamento. Agora, como é que eu sei disso? Tendo inteligência da informação. E eu vejo salões se degladiando com 20 profissionais e não conseguem faturar isso.
Estou falando aqui de você ter 10 profissionais e faturar acima de 100 mil com meta de produção clara para cada profissional. Agora, Henry, concorda comigo que atender um cliente na sua profundidade, na sua totalidade, mecha, corte, tratamento, você consegue rentabilizar em cima do mesmo cliente? E estou falando de serviço de alto valor agregado, mecha alto valor agregado. Agora imagina se eu boto o Mega Hair, que o Mega Hair custa 3, 4, 5 mil reais. Só com o Mega Hair você já bateria a meta. Produziria, né, 1 Mega Hair por dia. Então, estabelecer meta de produção. Então, primeiro a meta, depois o como. Primeiro, bote a meta de atingir esse faturamento. Se você fatura 100, bote a meta de faturar 200. Se você fatura 200, bote a meta de faturar 300. Primeiro a meta, depois o como. Claro que não do dia para a noite. Gradativamente, em um ano, tu chegar nesse faturamento. Agora que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar, monitorar, fazer isso para todos os profissionais. Estabelecer a meta de todos os profissionais. Pronto. Estabeleci uma meta para faturar 100 mil. Agora o que eu vou fazer? Vou monitorar diariamente se esses profissionais estão atingindo a meta. Vou dar um exemplo desse salão aqui. Metas diárias de produção. Nós estamos no dia 18. Está sendo gravado no dia 18 este vídeo. 18 de maio. Então no dia 18 de maio, o maio não terminou ainda. Eu quero saber o seguinte: se os meus profissionais estão se encaminhando para bater a meta. Então o que eu tenho que fazer? Saber até hoje quanto que ele teria que ter produzido até o dia 18, para eu saber se eles estão se encaminhando para bater a meta ou não, e aí tomar ações do dia 18 até o dia 31 para recuperar a meta daqueles que estão atrasados, que se perderam no rebanho produtivo, e dar um direcionamento e dar as condições do meu profissional acompanhar a meta dele todo santo dia e dar a orientação de quais serviços ele tem que focar no cliente e quais recursos ele pode utilizar para vender mais para esse cliente. Então eu tenho que dar inteligência da informação para o meu profissional também. Então ele vai monitorar no celular dele se ele está na meta, se não está na meta. Se não está na meta, ele precisa ter um desconforto, ele mesmo vai ter esse desconforto, porque ele está sendo informado que não está na meta, então ele vai estar sendo informado que ele não vai ganhar aquilo que ele gostaria de ganhar, está sendo informado que ele não vai ter aquela rentabilidade aquele mês, ele gera desconforto e ele corre atrás. O profissional correr atrás sem estimulado todo o tempo é o segredo do salão autoadministrável, porque o profissional assume a autorresponsabilidade não porque o dono tem que bater meta, mas porque ele está correndo atrás da meta. Isso é poderoso, isso destrava a tua empresa. Ter todos os profissionais correndo atrás da meta gera uma energia, que energia somada pelo número de profissionais é uma energia elevada na potência. Se você tem 10 profissionais, na potência é 10. Se você tem 20 profissionais, na potência é 20. Se você tem 5 profissionais, na potência é 5. Não é só você carregando a empresa nas costas. É todo mundo lutando pelo seu quinhão. E isso somado faz uma alavanca do dono do salão, tá? Agora vamos lá. Então, acompanhando esse salão aqui, ele tem de meta diária desse profissional R$ 683 reais por dia. Para bater o quê? 21 mil no mês. Ó, meta mensal. E aí ele me dá, no dia 18, como é que foi o dia? Teve R$ 949 reais agendado. Bateu de meta R$ 949 reais, em vez de 600. 138% da meta, 38% acima. Vamos ver no mês esse profissional como é que ele está, se ele vai bater a meta no final do mês de 21 mil reais. Ó, para bater 21 mil reais, o sistema está me dizendo aqui, ó, 12 mil até hoje ele teria que ter produzido até o dia 18. Senão ele não vai bater a meta. Você tem que atingir esse número. E está me dizendo o que ele tem de agendamento? 15. E já faturou 14. Ele era para estar 58% da meta batida até o dia 18, para fechar 100% no mês. Ele já bateu 69. Ele está 10, 11% acima da meta no dia 18. Será que esse profissional vai bater a meta no final do mês? Está tudo indicando que sim. Porque ele já está 2, 3 dias antes. 3, 4 dias de vantagem. Se ele parar de trabalhar 3 dias e continuar produzindo a mesma coisa nos outros dias, ele vai bater a meta.
Então, se ele não parar de produzir, ele está batendo a meta folgado. Ele, no dia 18, ele já sabe que vai ter uma renda que ele projetou. A vida dele está garantida nesse mês. Mas não é assim só com esse profissional. Esta outra profissional também, para ela bater 27 mil, olha o que eu estou falando. É outro nível de consciência. Você tem um profissional que tem 21 mil de meta, outro profissional que tem 27, somando os dois já dá metade da meta do mês, de 100 mil. Para produzir 27 mil esse outro profissional, ele leva, metas. Ele, quantas horas por dia ele trabalha? Deixa eu ver. Para produzir 27 mil, ele leva, para produzir 27 mil, ele leva 3 horas,25 por mês, por dia. Então, tanto aquele lá que produz 21 para o que produz 27, ele está com 3 horas de ocupação diária de agenda. Se o dia tem 8 horas, ele pode crescer o dobro, mais um pouco. Então, ter na conta que atingir um nível alto de faturamento depende da informação que você tem desse faturamento, da perspectiva de crescimento. Bom, agora vamos voltar aqui para as metas. Eu monitoro a meta, então monitorar a meta é fundamental para você saber se vai bater ou não. E aí você poder traçar estratégias de quem não está batendo a meta, para você ajudar esse profissional a crescer e bater a meta. Agora, se você ajuda ele a bater os objetivos dele, a ele atingir a comissão dele, como é que ele vai te perceber como líder? Será que a chance dele te perceber como um líder que vale a pena estar junto de você aumenta ou diminui? E se aumentar, a chance dele sair do teu salão aumenta ou diminui? Diminui. Por quê? Porque ele está percebendo que ali é um lugar que ele tem que estar para crescer. Agora, se você está solto, você não faz isso, você não vai crescer. Muito bem. Agora vamos para o próximo passo. Feito isso, quais são os outros indicadores que você tem que olhar? Os outros indicadores são alavancas de crescimento. Então, focando nos serviços mais rentáveis, você vai ter o quê? Você vai ter uma evolução de valor médio dos serviços. Aumentando o valor médio dos serviços, você aumenta o faturamento. Clientes novos, tráfego pago. Outra coisa, média de serviços por cliente. Então, se você aumenta a média de serviços por cliente, então faz vender mais para o mesmo cliente. Isso ajuda a bater meta. Serviços mais rentáveis, vender mais para o mesmo cliente, aumentando a comanda média, tá? Então, olha aqui, aumentou a comanda média em relação ao outro mês, 20%. Vai aumentar o faturamento, 17% em relação ao mês anterior. Então, isto aqui é fundamental para você fazer o quê? Ter um crescimento constante, batendo meta todo santo mês. Vou mostrar um exemplo do salão. De um salão aqui. Então, crescimento constante, até chegar a 100, 80, 90, 98, 100. Então, continua crescendo. Vai dobrar o faturamento desse salão até o final do ano. Então, você percebe que para bater metas tem que ter inteligência de informação. Henry, mas e o marketing para vender? Aí você utiliza a inteligência de informação também. Você vai na agenda e você tem lá num simples agendamento que a inteligência de potencial de venda para esse mesmo cliente. Quer ver uma coisa? Eu começo a gerar recursos para vender mais para esse mesmo cliente. Na hora do agendamento e do atendimento do cliente, o próprio sistema já me dá quantos dias está atrasado, os serviços que esse cliente está atrasado, que ele pode fazer no mesmo dia daquele veio fazer uma mão, por exemplo. Corte feminino atrasado, coloração atrasado, escova progressiva atrasado, design de sobrancelha atrasado. Então vamos dizer que ele marcou uma mão e pé, ele pode fazer retoque de raiz, pode fazer mecha, pode fazer corte, porque o sistema está monitorando que ele já deveria ter feito e não fez, não se deu conta, se perdeu. Aí o profissional, sabendo disso, vai lá e vende mais serviço para esse cliente. Aumenta a frequência do cliente, dá uma atenção especial para o cliente. Inteligência da informação para bater meta todo santo dia e faturar acima de 100 mil reais. Faz sentido para você? Está fazendo sentido? Tudo isso aqui a gente ensina na mentoria Salão Autoadministrável. Na mentoria Salão Autoadministrável, não estou aqui vendendo mentoria, mas estou dizendo que se você não tem esse recurso, você está deixando dinheiro na mesa.
Ou você aplica isso, ou você não vai faturar algo. Ou você aplica isso, ou você não vai fidelizar a equipe, porque a equipe vai ficar perdida, solta, não vê futuro, vai procurar outro lugar, vai montar seu próprio salão. Agora, se você ajuda os teus profissionais a crescer, orienta eles, sabe o caminho, por que vão te abandonar? Você vira uma atração de clientes, tração de profissionais, tração de dinheiro, você ganha. Esse é o mundo da prosperidade. Faz sentido, gente? Então, esta aqui é a nossa metodologia, Salão Autoadministrável. Se você viu que faz sentido para você, então, no link da bio, primeiro de tudo, ative, me siga nas redes, vou parar de compartilhar a tela, me siga nas redes, Henri Santos Sim no Instagram, no meu canal do YouTube ativa o sininho, e se você quer saber mais sobre a mentoria Salão Autoadministrável, que pode te ajudar, não parar por aqui com esse conteúdo e continuar a jornada com eu te dando a orientação, se eu te dou em meia hora essa riqueza de conteúdo, imagina por 6 meses eu te acompanhando com esta ferramenta, com o meu conhecimento, te apoiando toda semana e com a minha equipe de especialistas te ajudando todo santo dia e eu toda semana avaliando o teu negócio e você ainda participando de uma comunidade que está toda na mesma frequência, com sangue nos olhos de conquista. Vocês não tem como dar errado. Tá? Então, se você se interessa por isso, clica no link aqui da minha bio ou em algum lugar nesse vídeo, faz uma aplicação para você se candidatar para ser selecionado para a mentoria Salão Autoadministrável, tá? Que aí eu vou te acompanhar por 6 meses e aí você pode tracionar o teu negócio, tá bom? Então, espero ter ajudado com esse vídeo.